so corrupt that he was riding, que tinha deixado a igreja tão corrompida que estava cavalgando, that it was terrible. que foi terrível. The reformers. Os reformadores, What did they do? Then the reformers, o que eles fizeram, então, no período da reforma? they brought the church from its pagan ceremonies of idolatry Eles trouxeram a igreja das suas cerimônias pagãs de idolatria back to God again. de volta a Deus novamente. Abençoe, irmãos. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Grande Criador, estamos aqui novamente para mais um trabalho, para transmitir aquilo que o Senhor quer que o povo saiba neste dia, o alimento da hora para o eleito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Confundiram com o profeta. Deus não trata com os gentios e os judeus ao mesmo tempo. Ele lida com Israel como uma nação, porém, com os gentios, ele lida individualmente. Ele não chamou aos gentios para ser sua noiva, mas chamou um povo dentre os gentios. Agora ele lida com Israel como uma nação, e agora mesmo ela está ali como uma nação. 104 do primeiro selo. Deus sempre lida com um povo de cada vez. Quando ele veio na sua primeira vinda, lidou com os judeus. Ainda que alguns samaritanos entraram, a Sirofenícia entrou, mas ele lida com um povo, uma nação de cada vez. Como Israel, ele lidou como uma nação. Para começar, era um povo que cria igual. Era um povo que tinha um profeta. Então, eles, tendo um profeta, eles não têm diversas crenças. As diversas crenças surgem quando o profeta morre. Em toda a época foi assim. Vocês podem ver, quando o irmão Branham morreu, já surgiu uma doutrina. Ele vai ressuscitar
para revelar. Selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Foi só o profeta morrer. Mas enquanto o profeta está vivo, esses espíritos não manifestam. Fica aguardando a morte daquele líder, daquele dia, para poder se manifestar. Então ele tratou com Israel e os gentios ficaram de lado. Vocês podem ver, 2 milênios nós tivemos das eras da igreja, desde Paulo, na primeira era, até agora o irmão Branham, na 7ª era. Paulo foi um profeta, William Branham um profeta para abrir aquele ministério para a igreja entre os gentios, que Paulo foi um apóstolo aos gentios, e um profeta para fechar a porta para os gentios. Então nós já tivemos isto cumprido. Mas cada vez que Deus manifesta, o diabo também manifesta. Não fica só Deus trabalhando. Quando você vê o diabo trabalhando, muitas vezes a pessoa fala muito do diabo. Olha o que o diabo está fazendo, mas esquece de ver o que Deus está fazendo. Porque os dois trabalham. O diabo tem seu povo e Deus tem seu povo. O diabo tem o seu indivíduo e Deus tem seu indivíduo. Isso é bom saber, porque me veio isso enquanto eu li a mensagem aqui. Deus trabalha com um só, mas o diabo também é com um só. Ele trabalha com um. No 5º selo, nós vamos já começar por aqui, o 5º selo, parágrafo 91. Você vai ver o sistema de Deus e do diabo. Sistema do diabo e sistema de Deus. Mas é tão junto, assim como Mateus 24, 24. Se possível for, enganaria os próprios escolhidos, porque é tão, parece que está igual. Então a pessoa se engana. E aqui, outra vez acontece isso, 91 do 5º selo. Ali vê você como vai entrando de novo. Não podem ver porque os sistemas das organizações estão equivocadas. Quem os começou? Foi Deus? Foram os apóstolos? Foi a Igreja Católica Romana. Quisera ouvir algum historiador que diga diferente. É impossível. Eles são, e eles mesmos dizem que são a Igreja Mãe. E nisso estão corretos, porque a organizaram e formaram um sistema e lhe deram uma cabeça humana. Então você vê do lado do inimigo, está também trabalhando com uma cabeça, não é com muitas cabeças. Depois você vai ver a hierarquia, mas é uma cabeça. E se você quiser tomar como uma hierarquia, ainda que não seja um sobre o outro, que uma hierarquia é um sobre o outro, é um governando o outro. Agora, o quíntuplo de Efésios 4:11 parece uma hierarquia, mas não é uma hierarquia, porque não é um governando o outro, mas é um respeitando o ministério do outro. Começa com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então preste atenção. Agora os protestantes não tomaram um só homem como eles. Aí onde tem outra organização. Os protestantes não tomaram um só homem como a Igreja Católica tomou o Papa. Os protestantes não. Mas tomaram um grupo de homens e colocaram num concílio. Outra coisa que eles estão fazendo como inimigo. Nisso verdadeiramente há confusão. Se há uma cabeça, o diabo sabe disso, então ele trabalha através de uma cabeça. Quando ele quer confundir, ele diz, olha, ajunta um monte de gente aí, um monte de líderes,
E eu vou trabalhar através disso também. Mas o original dele também é um. Ele começou com um. Desde o Éden, ele começou com um. E Deus também com um. Vem a serpente. Não havia várias serpentes. Era uma serpente. Trabalhando. E gerou um igual a serpente. Um Caim. E aí Deus vem e trabalha com Sete, porque ele não podia trabalhar com Abel, porque Abel não deixou descendência, morreu solteiro. Aí teve que vir uma outra semente, porque a semente de Deus havia sido morta. Deus levantou outra semente, deu outra semente para Eva, no lugar de Abel, que Caim havia matado. Aí Deus vem e trabalha em Sete. Então sempre é um, mas você tem que ver os dois lados. Por isso confundiram com o profeta. Eu tomei esse título que eu queria falar sobre um rei piedoso. Mas vamos controlar aqui para nós vermos o sistema de Deus, que é um rei piedoso. Não é um grupo de homens, não é um indivíduo como um homem, sendo cabeça da igreja, mas ao mesmo tempo é um indivíduo que o Espírito Santo está nele trabalhando. Então, irmãos, a diferença é grande, mas você olha assim, não tem aparência. Que diferença tem? É um indivíduo, um homem. Satanás está trabalhando. É o cabeça da igreja. Do outro lado, Deus está trabalhando. Como? Num indivíduo também. Um profeta. Então, é o falso e o verdadeiro. É difícil para as pessoas notar, porque elas ficam até confusas. Está vendo aquela pessoa, mas Deus também está trabalhando assim, então o nosso sistema está certo, porque Deus está trabalhando assim também. Este é o sistema de Deus. O inimigo vem como um copiador, para poder enganar as pessoas. Quando você forma um grupo de homens, e esse grupo de homens lidera também, o irmão Branham chamou, como os protestantes não usaram um homem como os católicos usaram. Os pentecostais não usaram um homem só, como também os católicos usaram. É um grupo de homens. E nisso, verdadeiramente, há confusão, correto. Como vão poder concordar os membros de um concílio? Como, por exemplo, nós, os americanos, pensamos que a democracia é mais correto. Eu também creio assim, porém nunca funcionará corretamente. A democracia é mais correta, o profeta Deus também crê assim, que ela é mais correta, só que nunca funcionará corretamente. O que adianta ser a mais correta quando não funciona corretamente? E o que é a democracia? Direitos. Direito de um, direito do outro. E é o tempo que nós temos vivido, direito dos povos, a era de Laodiceia. Tudo tem o direito do bandido. Você sabe, tem o direito do assassino. Ele tem direito de se defender. Ele tem o direito de ter um advogado. O estuprador tem direito de ter um advogado. É direito para todo mundo. Não pode com tantos homens ímpios tendo postos nela. Notem, a coisa verdadeira foi um rei piedoso. Nunca uma democracia cheia de homens ímpios. E muitas vezes formamos uma democracia na igreja também cheia de homens ímpios, que não fala o que fala a Bíblia, que não fala o que fala o profeta. E aí está o problema. Deixa eu pensar um pouquinho naquilo e repetir para vocês o que eles confundiram com o profeta. Eles disseram para o profeta: você é unicista. Eles confundiram com ele. Mas a coisa porque é muito próxima. Talvez você pense, por que se prega essas coisas? Porque existem essas coisas. Existem essas crenças e você tem que estar sabendo de tudo isso e saber se defender.
você precisa saber se defender. Com a Bíblia, com a mensagem do profeta. Então chamaram o irmão Branham de unicista. E ele diz, eu não sou unicista. Também não sou pentecostal. Mas estou entre os dois para trazê-los a palavra. Então você vê o lugar de um profeta. Mas eles olharam para ele e disseram, você batiza em nome de Jesus Cristo. Você é unicista, aquele outro ali batiza no nome de Jesus. Mas o irmão Branham pregou que aqueles unicistas estavam errados. Batismo em nome de Jesus é incorreto, porque Jesus não pode ser seu próprio Pai. Tem que ser Senhor Jesus, porque o Pai, que é Senhor Espírito, está no corpo do Filho. É um corpo que funciona, é um corpo que trabalha, é um corpo que age, mas que age como Deus, porque é Deus naquele corpo. Por isso não pode ser um batismo apenas em nome de Jesus. Qualquer unicista deve saber disso, precisa ser batizado novamente, assim como um que foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, precisa ser batizado novamente. E quem sabe qualquer um que foi batizado até em nome de William Branham, ele precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que cumprir a Bíblia. Atos 2:38, você nunca pode mudar, porque é a palavra de Deus. Se você tirar ou acrescentar, as pragas que estão neste livro, na Bíblia ou no Apocalipse, recairão sobre você. Então não se pode tirar nem aumentar a Bíblia. E tirar um batismo, mudar aquele batismo, você não pode fazer. Você tem que acompanhar a Bíblia, onde a Bíblia mostra para que é o batismo, para arrependimento. Agora, quando chega no nome de William Branham, para que o nome Branham? Para que 7 trovões? É fé para o rapto. Ou então é diferente daquilo. Você não pode confundir. Eles confundem com o profeta. Eles não conseguem ter discernimento da mensagem do profeta. Por isso achavam que o irmão Branham era um unicista. Outro achava, você fica muito entre os pentecostais, você deve ser um pentecostal. Ele também disse, não. Ele disse, se eu venho com a mensagem de Pentecoste, eu estaria errado. E isso não daria certo. Então, não pode confundir. Você não pode confundir com o profeta. Você tem que ter o profeta como aquele que esclarece, aquele que ensina, que te mostra o caminho, mas você não pode confundir com ele. E o profeta e o falso profeta é tão perto. Eles andam tão perto que se você não tem revelação, você acaba caindo no falso profeta, achando que ele também está certo, porque está do mesmo jeito, quase do mesmo jeito. Um batismo em nome de Jesus e um batismo em nome de Jesus Cristo, aí as pessoas, quase do mesmo jeito, mas não é, está errado. Então, você não pode confundir com o profeta. Agora, confunde com o profeta quando ele ensina isso. Irmão Branham ensinou que Deus trata somente com uma pessoa. Como ele trata com o indivíduo entre os gentios. Os gentios ele não trata com o grupo. Os gentios Deus não trata comigo, com a minha família inteira. Eu quero salvar a sua família inteira. Não, Deus trata com o indivíduo. Ou comigo, ou com outro da minha família. Ele vai tratando assim, com o indivíduo. Não com o grupo, nem com família. Agora, com Israel, ele trata como nação. É diferente de nós, os gentios. E ele tem escolhido dentre os gentios um povo para o seu nome. Ele não tem tomado os gentios para o seu nome, mas um povo. Ele não tem tomado os gentios como sua igreja, mas um povo dentre os gentios. Então a coisa parece tão próxima da verdade nesse tempo final, quando o irmão Branham ensina esse outro lado que você vai ver. 230, Cristo, mistério de Deus revelado. E na da voz de Deus é 491 e 495. Mas é 230 que eu vou ler aqui para vocês na tradução de Goiânia. É a mesma coisa, as palavras são as mesmas. Alguém diz, minha igreja. A igreja não tem nada a ver com isso. É uma coisa individual. Uma só pessoa.
todo o inferno está oposto a este ensinamento. Irmão, isso daqui é tão forte que tem que ser ensinado, tem que ser repetido, porque todo o inferno está oposto contra o ensinamento que Deus trabalha em cada época com uma só pessoa. Então, mas e os outros? Os outros estão ao lado daquela pessoa que Deus levantou, que Deus trabalhou. Deus levantou Moisés, até Josué, Calebe tiveram que ficar ao lado de Moisés. Quando Deus levou Moisés, aí Josué ficou em seu lugar. Mas enquanto Moisés estava vivo, Josué não podia fazer o seu trabalho. Tem que se entender isso. Enquanto Jesus estava vivo, o Espírito Santo não podia fazer o seu trabalho. Moisés aponta para Jesus e Josué para o Espírito Santo. Então, enquanto Jesus estava vivo, o Espírito Santo não podia ser derramado. Por quê? Porque ele ia tomar daquele Espírito que estava em Jesus sobre a igreja. Ele tomar daquele Espírito que estava sobre Moisés para passar para Josué. Porque é um Espírito, Deus trabalha, um homem, um Espírito. Aqui ele só muda de pessoa, é Deus em morfe. Ele mudou de Moisés para Josué. Ele mudou de Jesus para a igreja. Aquilo era o morfe aqui era um homem, o morfe aqui era a igreja. O morfe aqui no último dia era a Brana, o morfe aqui é a igreja. Depois de Mombrana, o morfe é a igreja. É Deus numa igreja, Deus no seu povo. Porque agora é o corpo. Deus não podia fazer isso durante as eras, tem que se entender isso também. Porque durante as eras estava se formando o corpo. Mas no nosso dia, o corpo já está formado, a cabeça já desceu sobre o corpo, que foi no Monte Pôr do Sol, a cabeça desceu, então agora esse corpo é perfeito. Por isso, primeiro tem que descer sobre o indivíduo. Aquela cabeça desceu sobre o profeta, o anjo forte, capítulo 10 de Apocalipse, verso 1, desceu sobre o profeta primeiro. Porque Deus é um, e Deus trabalha com um, Deus unge um. Então Deus desceu do céu sobre o profeta primeiro. Depois o profeta vem e prega as mensagens. Apocalipse 10, de 1 a 7. Revela a mensagem. Essa mensagem é derramada sobre a igreja. Agora é o corpo. Por que o corpo? Porque agora já está formado. Não era formado no tempo de Lutero. Irmão Brana chamou a mensagem luterana e o povo daqueles dias de pés. Wesley e os wesleyanos de coxa. Os pentecostais formaram os ombros. Mas a mensagem do profeta agora vem a cabeça. Porque vem o Filho do Homem, que é o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo. Ele é o profeta deste dia, o Espírito Santo. E sabe, você olha na estatura, você já sabe. O Espírito Santo é o pescoço, é onde a cabeça pode virar e mostrar para o corpo onde aquilo aconteceu. O que é aquilo? Que a cabeça já está no corpo agora. Nós não estamos como um corpo sem cabeça. Nós temos um cabeça e este é Cristo. Amém? Temos que entender isso. Agora, sempre quando Deus trabalha, Ele trabalha com o indivíduo. É uma coisa individual. Uma só pessoa. Agora, todo o inferno está oposto a este ensinamento. Você pode ver quando um pregador levanta e diz, olha, eles querem dizer que é um só. O que é aquele pregador? O que é que ele está falando? Ele está sendo levantado do inferno para poder falar isso. Não está escrito aqui? Todo o inferno está oposto a este ensinamento de uma só pessoa. Deus trabalha com uma só pessoa. E é por isso que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, contra o eleito que tem revelação, as portas do inferno. E aí você pensa que as portas do inferno é o cemitério levantando, é defunto saindo,
e aí você já fica com medo. Não, as portas do inferno se tornam gente religiosa. As portas do inferno não concorda de ser uma só pessoa aqui. É uma coisa individual, uma só pessoa. Todo o inferno está oposto a este ensinamento. Todo o inferno está oposto a esta verdade. Porém, esta é a verdade. Agora você olha lá atrás, diz, mas espera lá, o diabo também trabalha através de um só homem. Ele faz o seu trabalho através de um homem. Você vê como as pessoas confundem com o profeta. Eles leem a mensagem e não conseguem ter revelação daquilo, como os unicistas. Ele deve ser unicista, porque ele batiza em nome de Jesus Cristo. Não, não sou unicista. Eles confundiram com o irmão Branham. E aqui eles confundem também. Eles não conseguem ver, é um só homem. Bom, mas ali não é um homem. Que diferença tem? A diferença tem é que ali é o diabo trabalhando através de um homem, e aqui com o profeta é Deus trabalhando através do seu homem. Não é um grupo, o diabo usa grupos. Mas quando ele trabalha, ele encabeça, a besta é um homem. Por quê? Porque a marca da besta é número de um homem. A marca da besta não é número de uma legião de homens. A marca da besta não é o número de um grupo de homens. É a marca de um homem. Um homem só. E o Espírito Santo também é de um homem só. Se Jesus não houver subido, vou e venho para vós. Vou e venho para vós. Isso ele fez no Pentecoste. Ele foi, quando ele morreu, ressuscitou, ele subiu, vou 50 dias e venho para vós. Tem gente que quer aplicar isso para a segunda vinda. Não, vou e venho para vós. Já naquele dia se cumpriu. Ele derramou sobre a sua igreja, ele veio sobre a sua igreja. Então, a mensagem que você crê, todo o inferno está contra ela. Por quê? Porque o inferno consiste em grupos de homens. O inferno consiste de concílios, de vários pensadores. Para quê? Porque você dá liberdade para o pensador fulano, pensador Beltrano, o ciclano, e todos eles ficam grandes. E enquanto Deus não. Deus falou, olha, vocês têm que pensar só como um. Eu tenho um profeta, vocês têm que pensar como profeta. Não pensem que aqueles homens que viveram nos dias do irmão Branham, que tiveram suas doutrinas, e é provável que deixaram o irmão Branham morrer para depois eles corrigir suas doutrinas. Eles estavam errados. Eles tinham que ter corrigido suas doutrinas no tempo do irmão Branham. E dito, eu largo da minha teologia, da forma que eu aprendi, eu me submeto totalmente à doutrina de um só homem, a mensagem de um só homem, a pregação de um só homem, a revelação de um só homem. Mas eles não conseguiram fazer isso. Aí depois que o profeta parte, eles formam a doutrina deles, até de dualidade, e depois vem mostrar, andei com o irmão Branham. Andou com o irmão Branham, mas não creu igual o irmão Branham, é? Isso aí passa tempo, as pessoas voltam atrás nessas coisas. Quantos andaram conosco lá atrás? Essa igreja aqui devia ter uns 400 membros, 300, 400 membros. Tanta gente lá atrás andaram conosco. Quantos que eu batizei? Talvez algum tempo pode levantar depois que eu morresse, se não fosse através do arrebatamento, né? Aí vão, eu também estive com o Osmar. Se submeteu ao que ele pregou, àquela mensagem daquele dia, porque era um homem naquele dia. Eu estou dizendo isso, mas vocês, tem coisas que vocês não levam em consideração. Leva só o que você vê. Acho que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem ver as coisas, e Deus, o espiritual, se humaniza, e as pessoas não vê. É o espiritual. Hoje, o povo pode ver Deus em você? Não vê.
Por quê? Porque Deus se humanizou. Mas humanizou em corpos? Ah, tudo bem, amém. Aí você até respira fundo. Então eu também estou nessa, né? Mas se Deus humanizar numa pessoa, você tropeça. Quando Deus humaniza, Ele humaniza através da mensagem que Deus tem. Ele não pode ter o pregador fulano, beltrano, ciclano, não, para poder cada um pregar uma parte. Deus diz, eu tenho uma mensagem e eu vou arrumar uns homens para cada um pregar uma parte da minha mensagem. Não, Deus não é assim. Deus não é de confusão. Ele tem uma mensagem, Deus tem um homem para fazer aquilo. Teve um Brana. Não adianta outro chegar e dizer, nós temos uma mensagem que vamos revelar 7 trovões, 7º selo e visão da tenda. Não, vocês chegaram tarde. Já foi tudo revelado. Ao invés dos pregadores que pregaram mentira para o povo desde 65, eles estão pregando que Mombrana vai levantar para revelar trovões, revelar novo nome, revelar 3ª puxada e visão da tenda, 7º selo. Ao invés deles se arrependerem, depois daquilo, qual é o ministério que mostrou? Você tem que ser agradecido. Eu sou agradecido por pertencer ao ministério da esposa. Qual é o ministério que esclareceu? Trovões revelados, novo nome revelado. Não foi os ministérios de vários homens que apareceram depois que o irmão Brana partiu. Mas o ministério da esposa revelou isso. O ministério da esposa. E eu dou graças a Deus de ser um membro, você também. Um membro deste corpo. Porque para começar, Deus trata com um homem e com um corpo só. Deus não trata com vários corpos. É um homem e um corpo só. Um homem é aquele que ele usou como profeta de Deus, que foi o irmão Brana, e o corpo, nós que cremos. É um corpo. Não tem vários corpos. Mas tem aquele outro corpo ali que crê que o irmão Brana vai fazer isso. Não, isso daí não é corpo do irmão Brana. Não é o corpo do dia, não é o corpo de Cristo. Não é, pois está contrário à palavra. Foi nos dias da voz do 7º anjo que a coisa foi revelada. Nós estamos hoje mostrando, porque o ministério da esposa é mostrar o que o esposo é. E nós estamos revelando o que Cristo foi. O que Cristo foi aonde? Aqui no Monte Pôr do Sol. O que Cristo foi aonde? O que Cristo foi em Brana. Agora vocês vão confundir com o profeta? Não pode confundir. Não é tempo mais disso. Finalzinho, que é o parágrafo 230 ainda, tradução de Goiânia, e a 495 na tradução da Voz de Deus. Ali está a revelação. Não foi eles, mas a ele. É questão de indivíduos, não de grupos. Todo o inferno está contra isso. Todo o inferno. Então, eu estou certo que eu estou pregando uma mensagem que eu tenho o inferno contra ela. Todo o inferno. Você encontra uma pessoa que diz, eles põem muito sobre Moisés. Não foi não. Foi Deus quem pôs. Foi Deus quem pôs tudo sobre Moisés. Moisés tinha espírito sobejando. Porque é como Cristo. Pega do Espírito de Cristo e derrama sobre a igreja. Mas por quê? Cristo tem espírito sobejando. A nós foi dado o Espírito por medida, diz o profeta. Mas em Cristo não. Não foi por medida. Foi plenitude. A plenitude desceu sobre ele. Então, Deus não podia pegar do espírito de Coré, de Datã, de Abirão. Diz, espera lá, eu vou aumentar aqui. Vem cá, Datã. Deus não podia fazer isso, porque Datã era contra Moisés. Datã era um ministro também, que dizia, eles estão pondo tudo sobre Moisés. O grupo de Abirão dizia, isso é verdade, está pondo tudo sobre um homem só.
E aí eles apresentaram para Deus. Toda a congregação é santa. Deus diz: não. Aqui é um homem que eu estou trabalhando. Eu trabalho com um homem. E Deus, para mostrar para eles um dia, quando Moisés viu que era pesado aquele cargo dele, Deus falou para ele: vem cá, vou tirar do seu espírito, arruma 70 homens aí, anciãos, pessoas capazes, não noviços, iludidos. A Bíblia diz: não neófitos, que são novos, para que ensoberbecendo não caia nas mãos do diabo. Então Deus falou para Moisés: arruma aí 70 anciãos, 70 cabeça branca, traz eles aqui, e eu vou pegar, não, traz eles aí que eu vou mandar um espírito do céu e vou encher eles. Não, traz eles aqui porque eu vou pegar do seu espírito e passar para eles. Isso é vivo, não é morto não. Os 70 anciãos fazia tudo o que Moisés queria, pois tinha o espírito de Moisés. Se a minha esposa receber o meu espírito, ela vai fazer o que eu quero. Se a sua esposa receber o seu espírito, já não estou falando do natural não, estou falando do espiritual mesmo, porque o natural é impossível. É impossível receber o espírito um do outro no natural. Você recebe sempre no espiritual. Aí faz a mesma coisa. Se a igreja recebe o espírito de Cristo, ela faz igual a Cristo. Ela é Cristo na terra, porque ela recebeu o espírito de Cristo. Moisés tinha espírito sobejando que deu para encher 70 anciãos. E a Bíblia diz que ele ficou o mesmo Moisés. Ficou mais fraco não. Tirou do espírito dele, ficou fraco. Não, ficou o mesmo Moisés. Só tinha mais mecanismo para trabalhar. Você sabe que muitas vezes o que precisa na igreja é gente que recebe do mesmo espírito da mensagem da hora. O mesmo espírito da mensagem da hora. Quando Deus pode tirar o espírito de um, dizer: vou passar, eu estou precisando, você precisa de alguém que te ajuda? Espera lá, Moisés, eu não trabalho com grupo não, mas eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz, vou fazer perante vocês. Aí pegou o espírito de Moisés e derramou sobre 70. Então é mais gente agora, é mais mecanismo. Ninguém aborrecia Moisés, eles não podiam fazer diferente de Moisés, porque tinha o espírito de Moisés. Se pudesse ser derramado o espírito que eu tenho, não o espírito do homem natural, que o espírito do homem natural nem eu gosto dele, do meu. Mas se fosse para tomar do espírito que eu tenho, do espiritual, se eu tivesse, vamos colocar aqui também, se eu tivesse um espírito sobejando, mais um pouquinho, para poder tirar de mim esse espírito e colocar sobre um homem, outro, que me dê a mão, que me ajuda, que prega a mesma coisa, que ensina a mesma doutrina, que caminha na mesma fé. Se eu pudesse, se eu tivesse, mas é Deus quem faz isso. Se Deus vê que precisa, ele pega do mesmo espírito. A mensagem não choca. Os pregadores dentro do mesmo corpo de Cristo, que a mensagem dele vive brigando, não é do corpo. Eles não receberam o mesmo espírito. E Deus trabalha com uma só pessoa. E quando precisa, Deus pega do espírito daquela pessoa. O cargo está pesado, então vem cá, eu pego do espírito que está em você, porque eu já dei esse cargo para você. Está pesado, mas é seu. Esses filhos são custosos, mas são seus. É você que precisa de ter mais mecanismo, mais capacidade de trabalhar, saber trabalhar com esses meninos arteiros, com essas meninas levianas.
É Deus pegar o espírito que está no pai, na mãe, para saber trabalhar com esses meninos em casa, para ajudar, não ser uns implicantes. Alguém tem espírito? Tem certos espíritos que não querem passar nem perto. Tem certos espíritos que não querem nem deitar na cama que eles deitam. O irmão Brana falou de um homem que deitou, foi no hotel e deitou numa cama. No outro dia saiu pensando que o irmão Brana era Jesus Cristo. Chegou perto do irmão Brana disse: você sabe, o fulano de tal deitou naquele hotel, foi naquele hotel e naquela cama e você não orou. Você pegou o espírito. Ou então é fácil para pegar o espírito errado. Por que não é fácil pegar o espírito certo? Quando alguém pega o espírito certo, é cupincha, é puxa. Que pegou o espírito certo, hoje está pregando igual. Você vai lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pastor Vanderlei de Andrade está pregando igual. Você pega o Rogerinho lá em Porto Alegre, pregando igual, o mesmo espírito. Pega o pastor Fuque, que não tem talvez a experiência, mas crê, está pregando igual, defendendo igual. Pega o Rio de Janeiro, pastor Perini e os demais, pregando igual. Agora eu teria que falar o nome de todo mundo, mas eu não sei. Pega os irmãos lá do Belém do Pará, os pastores. Será que pode ver que está no mesmo espírito? Eles dizem assim: ó, caiu um negócio lá em Franca, está praguejando o Brasil. Tá bom, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito. É que eles entendem como praga e nós como pensa. É? Eles entendem como praga, mas nós como pensam. O que caiu? Revelação. A revelação. Agora, se um pastor mente, o outro mente. Se um pastor rouba, o outro rouba. Se um pastor trai, o outro trai. Então, não pode estar aprendendo do mesmo Espírito. Não pode estar recebendo do mesmo Espírito aqui agora. Mas quem está pregando a mesma coisa, está no mesmo Espírito. Fica parecendo que tirou do Espírito dali e passou para ali. Não vou nem falar, certo? Fala, mas engraçado, mas prega. E tem hora que prega até melhor. Não, o mesmo Espírito. Mas é bom demais, mas está no mesmo Espírito. Se não estiver no mesmo Espírito, mas logo ele confunde com o profeta. Não percebe que o diabo também, no mesmo Espírito, ele pega o espírito de um homem e lança sobre outros. Um espírito de crença errada e joga em cima de outros. E aqueles outros estão repetindo o mesmo daquele ali. Dá até para confundir. Mas o diabo também faz isso. Que hora que a gente está vivendo? Mas é ver Deus trabalhando. O bom é ver Deus trabalhar. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui. 155, 156, o desvelar de Deus. Observem, somente Moisés tinha a palavra. Isso é difícil para as pessoas crerem. Mas era um profeta, sim, mas Irineu era um mensageiro. Martim, outro mensageiro, não era profeta. Lutero, Wesley, Columba, eles eram um homem, eles eram mensageiro, não eram profeta, mas tinham a palavra do dia. Ninguém tinha aquela palavra. Policarpo teve uma palavra quase igual a de Irineu. Meu irmão Brana mostra isso. Ele pregou quase igual a Irineu. Uma vida consagrada, abençoada. Mas na hora da escolha, que o Espírito Santo foi escolher os mensageiros das eras, passou por Policarpo
e não escolheu. Se fosse qualquer um de nós sem o Espírito Santo, nós escolheríamos Policarpo. Se você vê o testemunho dele, se você vê a morte dele, morrendo, e eles jogaram uma lança e saiu água do corpo que apagou o fogo, vai esse homem. Viram desprender do peito dele uma pombinha branca e subir ao céu, você diria, este homem, ele é o mensageiro. Brana sabia de tudo isso. Diz, não, Irineu. Por que não Policarpo? Porque ele teve uma pequena inclinação para a organização. Uma pequena inclinação para grupo de pastores, para grupo de ministros. E Deus trabalha com um só. Só porque ele teve uma pequena inclinação, Deus não o escolheu como mensageiro. Deus o salvou, mas não escolheu como mensageiro. Um grupo desceu, e lá não havia somente os fariseus, saduceus, ou isto não era uma certa seita ou uma clã, era Moisés. Ele apanhou um homem, ele não pode ter 2 ou 3 mentes diferentes. É como dizer, irmãos, Deus tem muitas noivas. Aí no dia do arrebatamento, ele pega um grupinho daqui, outro grupinho dali, que não creram igual, que não mantiver no seu estado original, e vai levar para o céu. Se Deus fizesse isso, ele estaria contra a sua própria palavra, contra a mensagem do seu profeta. Deus tem um corpo, todos têm que ter o mesmo Espírito. Naquele corpo, todos têm o mesmo Espírito. Se vocês estão no grupo que diz que crê no meu ministério, e lá às escondidas fala de mim, você pode saber que você não tem o mesmo Espírito que está em mim. Você pode dizer que está comigo, mas você não está, porque não tem o mesmo Espírito. Aqueles 70 anciãos, qualquer lugar que fosse, eles falaram, Moisés, isso aqui nós estamos ajudando Moisés, estamos ajudando o profeta. Não poderia nós agora dizer, estou ajudando o irmão Osmar, estou ajudando ele a levar essa mensagem, estou ajudando. Não, eu quero parecer. Você quer parecer? Depois põe uma melancia na cabeça. Você quer aparecer? Não é assim. É um só homem. É aquele que Deus escolhe para aquele dia, para entregar aquela mensagem. E foi um só profeta, foi só irmão Brana. Não tem outro não. Moisés tinha a palavra, e somente Moisés. Josué não a tinha. Quando Moisés tinha a palavra, Josué não a tinha. Quando Moisés morreu, Josué tinha a palavra. É isso que nós aprendemos com o profeta. Sei que as pessoas não percebem. Quando o irmão Brana tinha a palavra, nós não tínhamos. Irmão Brana morreu, nós temos a palavra hoje. Mas aquele dia nós não podíamos ter. Porque é o ministério da esposa. Não pode ter 2 ao mesmo tempo. Levou 40 anos, 30 anos, levou, não importa. Mas Deus operou da forma que ele é acostumado a fazer. E Deus procurou um povo sábio, entendido. Não, ele sempre passou por cima dos sábios e inteligentes e revelou aos pequeninos. Então você vê Deus passando por cima de todo o Brasil e revelando a você. Mas só Deus pode ter me achado no lugar desse. Só Deus pode ter me dado isso, porque ninguém quer me dar nada não. Só Deus. Deus te deu essa luz. Amém? Então, tem luta entre nós? Estamos em discórdia? Não temos o mesmo Espírito. E agora você tem que saber, não temos o mesmo Espírito Santo. Não temos. Se estamos em discórdia, o corpo de Cristo tem um só Espírito. A mensagem é a mesma, a pregação é a mesma. É um homem. Contrário à mensagem de um só homem, é porta do inferno que é contra a mensagem de um só homem. É a Bíblia que diz, é o irmão Brana que pregou. Moisés tinha a palavra, somente Moisés, Josué não a tinha, ninguém mais a possuía. Amém? Josué era um general, Josué era um comandante no exército, Josué era um crente, um cristão, mas Moisés era um profeta. Agora, se vocês notarem, durante
todo esse espaço de tempo que nós tivemos dentro da revelação dos selos para cá, do irmão Brana para cá, nós nunca conseguimos ver o que nós começamos a ver no ano 2000 para cá. Deus é quem fez isso. As pessoas deveriam reconhecer. Por que serão julgadas e consideradas como portas do inferno? Porque não conseguiram ver o trabalho de Deus em um só homem. Quiseram ser o segundo, quiseram ser um terceiro, quiseram formar um quarto, quinto. Mas Deus diz, é um só homem. Para não dar confusão, é um só homem. Quando aquele homem parte, vem outro homem. Deus sempre tem. Sempre tem. Tem um tempo que a coisa fica assim em silêncio, como ficou de 65 a 2000. Eu fico vendo assim, meu Deus, como ficou um silêncio. 65 a 2000, nós não ficamos sabendo nada de selos, trovões, novo nome, terceira puxada, cordeiro fora do trono, não ficamos sabendo nada. 35 anos, quase uma geração. E aí Deus vem e abre aquilo outra vez para você. Tem que ser agradecido a Deus. Nenhuma glória vai para o homem. Toda a glória é de Deus. Você dá glória a Deus, mas Deus é um homem. Você é homem ou não? Aí fala, não, Deus é um homem. Por isso, a mulher, ela está no homem. A mulher que não tem seu marido cristão, ela está em Cristo, um homem. Cristo, Deus é o marido das viúvas, diz Isaías. Então, se ela não tem um marido cristão, ela está em Cristo. Ela está ligada a Cristo. Mas se ela tem um marido cristão, ela deve respeitos, observância, obediência àquele esposo cristão que ela tem, porque ela recebe tudo daquele corpo também. Ela recebe daquele corpo, daquela cabeça, daquele marido, ela recebe. A igreja recebe de um ministério só. Vocês não têm que receber desse ministério e de outro ministério. É de um ministério só. A esposa é formada com um só espírito. Enquanto nós não cairmos nessa realidade, não haverá rapto. Quando a noiva reconhecer o que ela é, dar-se-á o arrebatamento. Reconhecer o que ela é, que jeito? Reconhecer que tem um corpo e um espírito. A Bíblia mostra, é um só corpo e um espírito só. Agora, se você está num só espírito comigo aqui, se você está um só espírito com o irmão Brana na mensagem, seria tudo correto. Agora, com a mensagem da esposa hoje, nós temos que estar num só espírito, é um só corpo, é um só povo que vai, porque eles têm uma só cabeça, que é Cristo, que desceu no Monte Pôr do Sol, foi cabeça do profeta, e aquela cabeça trouxe 7 trovões para encabeçar a igreja também. Você é coroado com isso, com 7 trovões revelados. Amém. Deixa eu prosseguir para mim terminar aqui, que o meu tempo já está acabando. Observe. A palavra não podia vir a Josué, tinha que vir a Moisés. Ele era o profeta principal da hora. Observe, a palavra nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Vem, não senhor, Deus trata com um de cada vez. Deus é um, vem. Agora somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. Irmãos, tem aqueles que nunca deram certo no ministério de Moisés. Você sabe que tiveram. Tiveram aqueles que não deram certo, que morreram no deserto. Tiveram aqueles que não deram certo e morreram na contradição de Coré. Eles não deram certo no ministério de Moisés. Mas Deus está tratando. Eu quero que vocês entendam. Apocalipse 10, de 8 a 11, grava isso. É o corpo de Cristo na terra. Apocalipse 10, de 8 a 11. Só tem um espírito, comer o livrinho. Só tem um espírito. Não tem espírito pentecostal, não. Comer o livrinho. Você comer o livrinho e vai pregar aquilo. Porque é o ministério do dia. É o que a cabeça diz para o corpo fazer. A cabeça, Cristo, a revelação, diz para nós fazer o quê? Come o livrinho. Vai ao anjo forte. Diga a ele, dá-me o livrinho, come o livrinho. Ele será doce na sua boca, mas amargo no seu ventre. E depois importa que profetizes a povos, reis, nações e línguas. E é o que você só vai fazer
comendo esse livrinho do jeito que estamos num só espírito. Eu duvido que você está comendo. Você pode comer qualquer livro, menos um livrinho, se você não está no mesmo espírito que nós estamos aqui. E mesmo no Brasil, no mundo inteiro, porque essa revelação, essa luz, Deus trouxe para vocês. Vocês têm que dar graças a Deus por isso. Deus trouxe a vocês essa luz. Não vão inchar, não. Deus trouxe a vocês esta luz. Seja agradecido a Deus pelo que vocês têm recebido. Mas no mundo inteiro, se estiver discordância, a revelação que Deus deu através da esposa que comeu o livrinho, já sentiu o doce e já sentimos o amargo também. E agora estamos profetizando a povos, reis, nações e línguas. Mas se você pensa diferente, age diferente, você tem que saber que não tem o mesmo espírito, porque não é o mesmo corpo da esposa. E a esposa de Cristo só tem um corpo. Por toda parte, no mundo inteiro, é um corpo só. Crê tudo igual, liderado por um Espírito só, o Espírito Santo. Não tem pensamentos diversos, não, um contra o outro. Não, eu acho que aquele ali está errado. Não. Você tem que receber o Espírito que caiu num homem primeiro, para depois aquilo passar para você, e para você não ser contaminado por outros espíritos. É que você tem parado, deitado na cama dos outros, parado para ouvir contrário à mensagem da esposa. Você recebe a mesma unção que vem de lá. Veja, Deus trata um de cada vez, Deus é um. Agora somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. 156, o desvelar de Deus. Veja, Deus advertiu a qualquer pessoa para não tentar seguir Moisés dentro daquele véu. Personificadores. Tentando seguir Moisés dentro do véu, dentro da revelação. Não tente, não queira superar. Não queira ser maior que Moisés. Nem lá você pode entrar. Só Moisés pode entrar. Não tente. Só Cristo pôde rasgar o véu de alto a baixo. Quando ele morreu, Deus rasgou o véu de alto a baixo. Aí você pode entrar. Só William Branham, um homem só, pôde revelar Apocalipse. Os mistérios, os trovões, o novo nome. Um homem só. Mais ninguém. Ei, mulher, homem, sacerdote, seja quem fosse, quão pio, quão homem, quanta honra tivesse, o quanto fossem, ele os advertiu que Moisés venha sozinho. Não seria mais fácil uma mulher chegar diante de Deus e sabendo assim, ó, eu tive problema, mas eu escutei meu marido. Tive problema, mas eu escutei meu marido. Eu sofri muita deficiência. Precisava disso, precisava daquilo. Mas segui meu marido. Obedeci meu marido. Estou falando agora de uma fé. Fé. Estando na mesma fé. A igreja e Cristo. Não é tudo que pedirdes crendo, recebereis. E aí você diz, eu pedi um carro, ele não me deu. Por certo? Você tem que pegar essa oração e colocar perto de outra. Jesus disse que nós temos que pedir primeiro o reino do céu. Você já foi direto no carro, na casa? Pede o reino do céu primeiro. A hora que você tiver o reino do céu, casa, carro, bicicleta, jogo de quarto, de cozinha, sala, vai ser acrescentado. Só vai ser acrescentado. Só isso daí. Oh, meu Deus, deixa eu terminar aqui. Ele os advertiu que Moisés venha sozinho. E se qualquer homem, mesmo animal, tocar naquilo, deve ser morto bem ali. Nunca rompa aquele véu. Aquele véu pertence a uma pessoa. Aquela mensagem é uma. Nunca rompa aquele véu. Apocalipse 10. Nunca rompa aquele véu. Aquela mensagem é uma, pertence a uma pessoa, Brana. Nunca rompa aquele véu de Apocalipse 10, 8 a 11. Aquele véu pertence a uma pessoa. O corpo de Cristo. Aquele véu pertence a uma pessoa. Fica com isso daí. Guarda isso.
No tempo de um homem, no templo, um homem entrava ali uma vez por ano, se ungia e preparava-se para entrar ali, não para trazer a palavra, mas para oferecer sangue. Para este mesmo andar diante daquilo, somente um, qualquer outro homem morreria. Veem, eles morrem espiritualmente agora. Este é o véu espiritual. Aquele era o véu natural. 157, o desvelar de Deus. Encerrando. 91 do quarto selo. Deus sempre obra com um só indivíduo. 2 homens têm 2 ideias. E nunca tem havido 2 profetas maiores sobre a terra profetizando ao mesmo tempo. Procure bem. Dá vontade de parar um pouquinho. Passar do meu horário. Para poder te mostrar. Qualquer pastor que interfere no ministério do outro é falso. Interferência. Aquele ministério pertence a um pastor. É aquele pastor, é ele quem toma conta dos diáconos, é ele quem diz para os diáconos se eles estão errados, se eles estão certos, é ele que diz se o zino está certo ou se está errado. É aquele pastor daquele grupo. O problema é que tem hora que anda pastores com cada um de nós, e aí influencia no ministério e quer determinar horários, e quer determinar isso, e quer determinar aquilo. Vai cumprir na sua casa isso. Eles nunca perceberam. Deus trata com o indivíduo. 2 homens têm 2 ideias. Já pensou bem, a minha mulher escutar eu e outro homem? Ou escuta eu ou vai com outro. A igreja de Deus escutar Cristo e o mundo, ou escuta Cristo, ou vai para o mundo. E assim são os crentes. Eu tenho visto interferência de pastores no meu ministério. Não desses que estão aí conosco trabalhando. Mas interferência. Querendo ensinar uma coisa para que eles possam aparecer. E quando eles não conseguem infiltrar daquela forma, eles fazem ao contrário. Aí nós já somos do diabo para eles. Une sempre com aquelas pessoas. Nunca tem havido 2 profetas maiores sobre a terra profetizando ao mesmo tempo. Procure bem. Não, senhor. Aí você vai em Apocalipse 11, é 2 profetas. Aí você entra em choque com o profeta. Aí você não consegue concordar com o profeta. E eu concordo com o profeta da mesma forma. Eu vejo. Tem um ali representando os judeus, o outro, os profetas. Temos gente gentia na tribulação, sofrendo também. Então, tem 2 profetas. E é 2 profetas maiores. Nunca houve. É uma exceção na Bíblia. Apocalipse 11 é uma exceção na Bíblia. Irmão Brana vem no 5º selo e diz: são 2 homens. Deus mandou dizer para vocês que são 2 homens. Sempre foi um homem só. Mas com Moisés e Elias são 2. Porque um está representando a lei entre os judeus e o outro a graça. A graça que foi deixada de lado. A graça que virou desgraça para eles. Ele nunca tem havido 2 profetas maiores sobre a terra profetizando ao mesmo tempo. Procure bem. Não, senhor. Haveria demasiado enredo. Deus tem que ter um só homem completamente rendido. E esse é o que pode utilizar. Ele busca essa pessoa. Olha para você ver, irmão, ele busca essa pessoa. Se eu não tiver revelação, olha, Deus está buscando uma pessoa. Era Brana. Ele busca essa pessoa. E essa pessoa aparecerá. E eles estão esperando até hoje que vai aparecer. Irmão Brana pregou que essa pessoa aparecerá. Alguém que escutará a Deus palavra por palavra. Me mostre um que escutou a Deus palavra por palavra, desses que existem hoje, depois de William Brana. Me mostre um. Foi ele mesmo que escutou Deus palavra por palavra. Não importa o que os demais digam, ele não apartará da verdade. E esse é o problema conosco. Eu não sou profeta. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que eu sou. Você não é profeta, a igreja não é profeta. Ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós somos
comemos o livrinho e profetizamos outra vez. Então, o espírito, o profeta e a esposa dizem: vem. Olha ela profetizando. Olha, ela está incluída, o espírito, o profeta e a esposa. Apocalipse 22, 17. Não, eles querem ser diferentes. Não, você tem que estar no mesmo grupo, liderado com o mesmo espírito. Qualquer coisa ao contrário é porta do inferno, que é contrário a uma só pessoa nesta operação. Ele busca essa pessoa e essa pessoa aparecerá. Alguém que escutará Deus palavra por palavra, não importa o que os demais digam, ele não se apartará da verdade, correto? Ele esperará ouvir o assim diz o Senhor e não se moverá até havê-lo ouvido, será perfeitamente vindicado. Foi vindicado. Foi, irmão Brana, foi perfeitamente vindicado. Ele escuta. Agora, se eu fosse escutar alguns pregadores, eu já tinha feito a coisa errada. Se eu fosse escutar alguns pregadores que já andou conosco, eu teria feito a coisa errada. Como eles aqui, ó. Como o irmão Brana, ele não escutou ninguém. A esposa de Cristo, é só Cristo que é a cabeça, não escuta mais ninguém. Tem um só Espírito liderando, não escuta mais ninguém. Senhor, te damos graças por ser o Rei eterno, imortal e invisível, que hoje está refletindo através do seu corpo nessa terra, que é cada um de nós. Queremos viver sua palavra. Perdoe nossos fracassos, nós envergonhamos de nossos erros, de nossas baixarias, e nós cremos na sua palavra. Nós sabemos que a sua palavra é verdade. Ajuda-nos, enche-nos desta fé, desta liderança celestial, que é o Senhor, num só homem. Nós temos que ouvir esta voz nesse dia, vinda de um só profeta, William Branham, e sermos liderados como corpo de Cristo nesse dia final, com a luz que o Senhor derramou para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. No deserto sem comer, assim passou Jesus nosso Senhor. Exemplo para mim e para você, que vive aqui nesse mundo de horror, olhando para o homem passado e no deserto deitado, também foram por amor. Deserto, lugar só e relegado, onde tem que ser provado todo obreiro de valor. Deserto, espiritual, deserto, onde o cristão tem que passar. Deserto, os que a levaram percorrer, regressaram revestidos de poder. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, o grande deserto palmilhou. Os que murmuraram ali no meio
amedrontado, seguiu forte e renovado, quando um anjo lhe tocou. João, lá na ilha exilado, escreveu o Apocalipse, revelação do Senhor. Deserto, não há linguagem espiritual. Deserto, onde o cristão fiel tem que passar. Deserto, os que ali foram percorrer, regressaram revestidos